Olá pessoal, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre o foro privilegiado. O foro privilegiado que vem dando tanta dor de cabeça, tanto desgosto para o povo brasileiro e regalias para a classe política e juízes no Brasil. O foro privilegiado ele é da época do Império Romano. O Senado Romano, na época, ele instituiu que os senadores, soldados do Império, filhos dos soldados e os clérigos da religião romana fossem julgados pelo Senado. Ou seja, tirava aquele pessoal do meio comum para ser julgado por uma corte especial. O próprio Senado julgava. No Brasil, na primeira Constituição de 1824, Pedro I, com o pessoal da Junta, da Assembleia Constituinte, também instituiu aqui no Brasil o foro privilegiado. Algumas pessoas ligadas ao governo, ligadas ao comando central, tinham também essa prerrogativa de serem julgados por um tribunal especial. Em 1891, após o golpe da República, essa instituição continua, aprimorada nos moldes que está até hoje. Alguma coisa mudou, entendeu? Mas é muito pouca coisa. Basicamente, o foro privilegiado ainda é o mesmo da primeira Constituição da República no Brasil. E o que nos incomoda com relação ao foro privilegiado? É que no Brasil a coisa se exacerbou de uma forma, realmente, o número hoje de pessoas que são abraçadas pelo foro privilegiado ultrapassa os 58 mil. Estamos em média aí 58.600 pessoas. Ou seja, são pessoas que são julgadas por tribunais especiais, como por exemplo o STJ, o STF. Eles já possuem os direitos que todos possuem dos recursos. Ou seja, você consegue entrar com recursos durante todas as esferas do judiciário, da primeira instância até o STF. E quando essas pessoas têm essa prerrogativa de foro, leva mais tempo ainda a ser julgado. Aqui no Brasil, isso está cada vez mais escancarado após a Operação Lava Jato. A gente viu que com a Operação Lava Jato, muitos poderosos foram julgados pela primeira instância. Grandes donos de empreiteira, pessoas com muito dinheiro. Nós tivemos aqui o Marcelo Odebrecht, o Emílio Odebrecht, nós tivemos o Sérgio Cabral, que já estava sem foro privilegiado, portanto foi julgado pela primeira instância. O juiz Marcelo Bretas, aqui no Rio, enjaulou o Sérgio Cabral. E o maior ladrão da República, que foi o Lula, o cachaceiro de 9 dedos, que o então juiz Sérgio Moro levou à cadeia. Agora, o pessoal que está sob o manto do foro privilegiado continua por aí impune. A gente tem vários nomes, Um dos principais a gente pode dizer o presidente da Casa, da Casa Legislativa, o Rodrigo Maia, como presidente da Câmara dos Deputados. Ele tem lá um inquérito onde ele tem o codinome na planilha de propinas da Odebrecht, chamado Botafogo, ou seja, ele torce para esse time. E nesse caso, ele está lá sentado em cima, ele não, no caso a PGR hoje está sentada em cima do processo e não libera. Ou seja, ele não vai a julgamento. O processo dele está parado lá. E isso acontece com todos que têm foro privilegiado. O foro privilegiado faz com que os senadores, deputados, presidentes, juízes, componentes do TCU sejam julgados por esses tribunais. Ou seja, no caso, o Rodrigo Maia é julgado pelo STF. E enquanto ele for deputado, ninguém pode pôr a mão no processo dele a não ser as instâncias superiores. Há um processo, há uma PEC aguardando votação lá no Congresso que dá o fim, que prevê o fim do foro privilegiado, ou pelo menos que diminua a quantidade de pessoas que sejam agraciadas por esse benefício. Porque realmente se torna uma coisa muito absurda. Se a gente parar para observar países como os Estados Unidos, por exemplo, o presidente é julgado pelas cortes comuns. Como um país que tem o desenvolvimento que tem os Estados Unidos, dá esse exemplo, e o Brasil, que ainda está cá atrás, continua com essa ideia de abraçar essa classe. Se nós tivéssemos políticos mais honestos, talvez o foro privilegiado não fosse problema. Mas a nossa classe política é corrupta demais. E toda vez que um parlamentar é denunciado por corrupção, isso leva tempo. Por exemplo, o cangaceiro lá de Alagoas, o Renan Calheiros, por exemplo,
Renan Calheiros, os processos caducam no STF. Ele não é condenado a nada. Mesmo quando eles estão fora da vida parlamentar, a influência que eles possuem lá faz com que os processos simplesmente sejam colocados nas gavetas. Ou seja, se acabar de vez com foro privilegiado, eles não terão esse recurso. Serão julgados pela primeira instância. E os juízes de primeira instância são juízes concursados, eles não têm rabo preso com nenhum político. Ou seja, eles vão botar para cima. O nosso STF é formado por juízes indicados por presidente da República. Ou seja, você cria, né, um ambiente político no STF. O STF vai obedecer, claro, ao político que colocou ele lá. Por exemplo, nós temos hoje um número grande, são 7 juízes no STF que foram colocados lá pelo PT. Ou seja, veja que o Lula, mesmo depois de condenado, em 3 instâncias ele está solto, porque o STF reviu a prisão em segunda instância. Um absurdo. O Gilmar Mendes, o boca de borracha, voltou atrás no seu voto, claro que para poder acabar com a Lava Jato, porque ele é um dos principais, né, atores que lutam contra a Lava Jato, soltou o Lula. Ou seja, não tem nada de ético nessa situação. Eles não estão pensando na ética, na justiça, eles estão pensando em ajudar a si próprios. Porque quando o PSDB começou a ser atacado pela Lava Jato, o Gilmar Mendes começou a mexer, a mudar de opiniões. Todo mundo sabe o que foi que ele fez nessa prisão em segunda instância. Ou seja, fica difícil. Tá? E como eles possuem regalias demais, por exemplo, o Deltan Dallagnol ganhou na justiça agora uma reparação por injúria, né? Por injúria feita pelo Gilmar Mendes. Mas ele é tão agraciado pelas prerrogativas que nós, consumidores, né, porque nós somos a União, vamos pagar a indenização de R$59 mil. Veja como os privilégios nessa república são absurdos. Não é nenhum absurdo a gente querer que acabe com isso. A Alemanha, por exemplo, o foro privilegiado lá, tá, abrange para uma pessoa apenas, ao mandatário. No caso, o primeiro-ministro lá. Os deputados, as pessoas que trabalham no Congresso da Alemanha, eles até possuem sim, tá, um foro privilegiado, mas para isso o Congresso lá tem que aprovar que ele seja julgado por um tribunal especial. E lá, costumeiramente, eles votam contra. Ou seja, a pessoa lá que comete um crime, seja ele de responsabilidade ou um crime aqui na esfera penal, ele é julgado pela primeira instância. Então, aqui no Brasil, a coisa andou de mal a pior. Não houve uma evolução, né, do foro privilegiado. Pelo contrário, nós regredimos. O foro privilegiado ele tem que atingir as pessoas principais. Aliás, na minha opinião, ele deve atingir apenas o presidente da República. Só. O resto tem que estar igual, em pé de igualdade com qualquer cidadão pagador de imposto. Senão a coisa não funciona. A gente vem vendo aí, a gente vem assistindo o STF mudar a jurisprudência de decisões anteriores para privilegiar políticos ou ex-políticos que já estão sendo enrolados por processos. Isso está acontecendo na Lava Jato, está acontecendo agora no Covidão. Ou seja, o foro privilegiado é uma praga que precisa ser extinta desse país. Essa PEC que está tramitando no Congresso é do senador Álvaro Dias, tá? Que também é outro canastrão, mas a PEC é dele. E é necessário que essa PEC seja votada para que o foro privilegiado seja extinguido de vez no país. A sociedade, nós precisamos combater isso e reforçar a nossa opinião nas redes sociais, principalmente. E nas ruas, quando for necessário, quando nós precisarmos ir às ruas. Ok? Então, vamos trabalhar para o fim do foro privilegiado, vamos acabar com essa história de impunidade no país. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Agradeço a todos por terem assistido o vídeo e até o nosso próximo encontro.